Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso entrou em campo ontem para enfrentar o Brusque pela Série B do Campeonato Brasileiro e, com 3 gols de Rafael Navarro, 1 gol de Diego Gonçalves e 1 gol de Marco Antônio, o Fogão venceu por 3-0 a equipe do sul do país. Peraí, Fabiano, que isso? 3-0? Como assim 3 gols do Navarro, 1 do Marco Antônio, 1 do Diego Gonçalves? Calma, galera. O Navarro teve 2 gols validados e 1 gol invalidado. O Diego Gonçalves também estava impedido quando fez o gol com a camisa do Fogão. Então valeram 2 gols do Navarro e 1 gol do Marco Antônio. Fogão 3-0 sem tomar sustos. Uma atuação muito boa do time do técnico Anderson Moreira. O Glorioso havia jogado a partida contra o Cruzeiro na terça-feira da semana passada. Ficou um tempo treinando e recuperando atletas. E mesmo assim, o Anderson Moreira deu rodagem ao elenco. Surpreendeu, como eu disse aqui no canal, que eu esperava na escalação. Colocou, por exemplo, o Hugo como titular. E o Fogão foi muito bem na partida. Chego para falar então agora a respeito do jogo neste vídeo. Antes peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. Faltam muito poucos para batermos a meta dos 25 mil. Vamos fazer isto hoje? Depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Então você se inscreve aqui no canal e se já for inscrito, traga novos inscritos aqui para o canal. Compartilhe o canal Fabiano Bandeira com os amigos, com as amigas, com os familiares. Compartilhe naquele grupo do Fogão que você tem no WhatsApp. Deixe o like. Isto é extremamente importante para o crescimento do canal e também muito simples. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje, por exemplo, tem mais conteúdo e tem live na parte da noite, então esteja atento ao canal Fabiano Bandeira. O Botafogo entrou em campo com o Diego Loureiro no gol, o Daniel Borges na lateral direita retornando, o Jonathan havia sido titular contra o Cruzeiro, a zaga titular, Carly e Canu, e o Hugo na lateral esquerda. O Carlinhos ficou no banco de reservas e o Jonathan Silva não foi nem relacionado. No meio-campo, os 2 volantes foram Barreto e Pedro Castro. O Oyama ficou no banco de reserva e nem entrou na partida. O Chay foi o meia central. Na ponta direita tivemos o Varley como titular. Na ponta esquerda, o Diego Gonçalves também como titular, com o Marco Antônio ficando no banco. E como centroavante, o Rafael Navarro, que jogou muita bola. O jogo começou, as 2 equipes se respeitaram inicialmente. O Botafogo quis entender o que o Brusque ia fazer, se ia tentar surpreender indo para cima do Fogão ou se ia segurar no campo de defesa. E logo o Botafogo então ficou com a bola tentando variar jogadas. A minha pergunta para o Anderson Moreira, que vem para o canal num próximo conteúdo, foi justamente sobre a importância do tempo para treinar e também para recuperar jogadores. Porque o Botafogo fez ontem contra o Brusque jogadas que não vinha fazendo nas outras partidas, quando o padrão havia caído. O Botafogo estava numa sequência de jogos. Fabi, mas todo mundo no campeonato tem uma sequência de jogos. Exatamente. E quem está aproveitando agora o tempo para treinar? O Botafogo, que foi muito bem contra o Brusque, recuperou jogadores, variou jogadas e trabalhou muito bem no primeiro e no segundo tempo, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo do campo. O Brusque estava tendo dificuldades para marcar o Botafogo, que ia ganhando campo à medida que o tempo ia passando. E o Glorioso ia tentando construir jogadas. Faltava um pouquinho para ajustar. E numa dessas, o Varley fez um cruzamento por baixo, após ter recebido o belo passe. O Navarro fez o gol, mas estava o Varley, quando recebeu a bola, um pouquinho impedido. Pouco depois, outra boa jogada, mas aí também houve o passe por baixo e o Diego Gonçalves estava bem impedido. O Botafogo então fez 2 gols que não foram validados. Na sequência, ainda no primeiro tempo, o Botafogo continuou insistindo, trabalhando, e o Diego Gonçalves, que é um ponta esquerda que não atuou tão bem ontem, foi por dentro, finalizou, a bola desviou e o Rafael Navarro fez o gol. Mais uma vez o VAR foi acionado porque a auxiliar levantou a bandeira e ali não teve jeito, o Fogão fez 1-0 no Brusque, placar muito justo para o primeiro tempo. Lembrando que houve uma jogadaça pelo lado esquerdo também, quando o jogo ainda estava 0-0, com o Hugo dando excelente passe para dentro e o Pedro Castro perdendo o gol 2 vezes com a perna esquerda, chutando em cima dos adversários, não conseguindo concretizar muito bem
a jogada. O Botafogo poderia ter saído no primeiro tempo com 2-0 de forma bem tranquila. O Diego Loureiro fez duas belas defesas, uma numa jogada perigosa e outra numa cabeçada até despretensiosa, mas que surpreendeu e o Diego conseguiu pegar. Então o Botafogo não teve muitos problemas defensivos e ofensivamente o time teve paciência, que era muito importante para o jogo de ontem. Veio a segunda etapa, o time oscilou um pouquinho em determinados momentos, mas nunca deixou de atacar o adversário. O Botafogo tentava variar as jogadas. E individualmente, duas peças foram fundamentais. O Chay e o Rafael Navarro jogaram muita bola ontem. Havia muito tempo que o Chay não jogava tanto quanto jogou ontem e o Rafael Navarro mantendo um nível muito alto na Série B do Campeonato Brasileiro. O Navarro é o único jogador da competição a ter 20 participações em gols. São 12 gols e 8 assistências. E o primeiro gol de pênalti foi ontem. Um pênalti cometido no Varley, que jogou bem na ponta direita. O árbitro poderia ter dado na hora, mas preferiu olhar o VAR e realmente viu ali que o Varley foi derrubado. Pênalti para o Glorioso, o Navarro bateu e fez 2-0. Ali o Brusque estava entregue, não tinha mais o que fazer e a ideia era não tomar mais gols do Botafogo. E depois de muito tempo, o Henderson começou a mexer. O Botafogo teve o time titular durante um bom tempo da partida, mesmo vencendo o jogo ainda por 2-0, o Henderson não mexia. Mas aí entraram Marco Antônio, Rafael Moura, Matheus Friso, Ronald e também o Carlinhos, lateral esquerdo. O Hugo foi muito bem, mas não jogava havia muito tempo e poderia até não jogar mais a Série B do Campeonato Brasileiro por conta de uma cirurgia na clavícula, mas voltou faltando 8 jogos. O Carlinhos entrou, mais uma vez deu conta do recado por aquele lado. O Rafael Moura não fez gol, mas iniciou a jogada do terceiro gol muito bem no meio-campo, se desvencilhou bem dos adversários, encontrou o Pedro Castro, que deu um belíssimo passe para o Marco Antônio, que marcou o terceiro do Fogão. Um golaço já no fim do jogo, quando o Brusque tentou ainda alguma coisa, tentou se mandar e aí deu muitos espaços para o Botafogo. O Friso não deu para ver muito bem, participou um pouco do jogo e o Ronald, na primeira oportunidade, dominou dentro da área, finalizou, forçando o goleiro adversário a fazer boa defesa. Bom também o Ronald, que está voltando a jogar depois de muito tempo por conta de uma lesão. O Botafogo foi eficiente, o Botafogo foi eficaz. Que partida do Glorioso. Lembrando que o Brusque não está na zona de rebaixamento, o Brusque poderia empatar o jogo e ficar 4 pontos acima da zona. Se vencesse, ficaria 6 pontos acima da zona de rebaixamento e agora está 3 pontos acima da zona. Vinha de vitória sobre o Remo no sul do país. Todo jogo na Série B é difícil e uma imposição como o Botafogo fez é muito importante. Voltando à minha pergunta ao Henderson na coletiva, eu estou gravando o vídeo e não ouvi ainda a resposta do treinador. Então vai ser legal. Eu venho com a pergunta, a resposta do Henderson e, claro, com opinião em cima daquilo que ele respondeu. O Botafogo teve boas atuações individuais, um ou outro jogador foi mais tímido, mas no geral o time foi muito bem. A minha ideia também é falar a respeito de atuações individuais num próximo conteúdo. E tem live aqui no canal Fabiano Bandeira, como eu disse anteriormente, no dia de hoje. Vai ser um jogo muito bom para dar um parâmetro para falarmos a respeito de parte técnica, parte tática, recuperação de jogadores e muito mais. Falando em rodagem de elenco, recuperação de jogadores, o Rafael estava no banco e não entrou. É isso, muita calma neste momento e agora faltam 7 decisões. O Botafogo está com 55 pontos na segunda posição da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. 2 apenas atrás do Coritiba. E na próxima rodada temos jogos interessantes. O Botafogo pega na terça-feira o Goiás fora de casa, o Goiás que é o terceiro colocado, mas se vencer não passa o Botafogo. Encosta com 55 pontos também, vão ficar os dois com a mesma pontuação, mas o Glorioso tem 16 vitórias e o Goiás só chegará a 15. Mas o Botafogo tem que pensar em vencer, ainda mais fora de casa, que está faltando nessa Série B de Campeonato Brasileiro. E vamos para cima do Esmeraldino, com um tempinho também para treinar e recuperar alguns atletas. Já o Coxa pega o CRB. Se o Coxa perder, o Botafogo fica mais dentro da briga pelo título. Se o CRB perder, o Botafogo fica mais dentro da Série A do ano que vem, por conta do quinto colocado
facilitando se for derrotado pela equipe de Curitiba. É isso, galera. A qualquer momento eu volto com um novo conteúdo aqui no canal Fabiano Bandeira. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu, fui!